Presidente, eu quero me ater aqui a algumas soluções que, inclusive, desde a semana passada, vem sendo discutido sendo noticiado pela imprensa de algumas sugestões que eu encaminhei ao governador Ibanez, em relação a tentar apresentar um socorro aos setores da economia que foram diretamente atingidos por causa da pandemia e por causa da política de lockdown e até mesmo agora do toque de recolher. Eu encaminhei um projeto, deputada Arlete Sampaio, uma minuta de um projeto de lei complementar que que na verdade sugere ao governo a criação de um fundo emergencial de manutenção de empregos. Isso me preocupa muito, porque hoje no Distrito Federal nós já batemos o recorde da série histórica da pesquisa de emprego e desemprego aqui no Distrito Federal. Nós estamos chegando a mais de quase 16%. E estudos que eu fiz, nós podemos chegar aí a quase 20% da população do Distrito Federal, toda a população, e a quase 25% da população econômica ativa do Distrito Federal desempregada no final dessa crise da pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo. Isso é muito ruim, porque nós vamos ter aí quase mais de 500 mil de pessoas, deputado Chico Vigilante, desempregadas na capital da República. E, com base nisso, eu apresentei essa minuta de projeto de lei complementar que cria o Fundo Emergencial de Manutenção de Empregos para atingir, para atender os setores de bares e restaurantes, atividades relacionadas à organização de eventos, transporte escolar, vestuários, salões de beleza, esmalterias e barbearias, academias de ginástica e educação privada, sendo o ensino básico ou o ensino superior. A ideia inicial, deputado Chico Vigilante, claro que essa ideia precisa ser debatida, não é algo que eu apresento como algo que não pode ser mudado, é para que o governo possa ajudar a financiar a folha de pagamento das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas aqui no Distrito Federal. De uma forma a criar um fundo, certo, que essas empresas, claro, com toda a regra sendo discutida com o setor produtivo e o governo, certo, pela Secretaria de Economia, possam estabelecer quais são as regras e as prioridades de quais empresas teriam acesso a este fundo. Não é empréstimo, porque hoje as empresas elas não conseguem mais adquirir empréstimos pelo BRB ou por qualquer outro banco, principalmente as micro e as pequenas empresas. Elas estão já com a sua capacidade de endividamento acima do que é permitido. Então, esse fundo ele não é empréstimo, é uma ação de socorro ao pequeno e médio empresário aqui no Distrito Federal. Os recursos de onde podem vir, claro, podemos discutir. Tem áreas, deputada Júlia Lucy, que o governo este ano, infelizmente, não vai conseguir investir. Tem áreas que existem hoje, orçamento disponível, que, por causa da pandemia, o governo não vai conseguir fazer o investimento, e aqui eu quero citar um exemplo como a área de turismo. Por causa do prazo, do período que nós temos, o governo não vai conseguir investir em políticas públicas para fomentar o turismo do Distrito Federal. Isso é péssimo, é horrível, mas esses recursos que são disponibilizados para essas áreas, que, infelizmente, por causa da pandemia, deputado Fábio Félix, nós não vamos conseguir investimento, certo? Nós poderíamos canalizar para este fundo e, com o auxílio do SEBRAE, o próprio setor produtivo, com certeza, está à disposição para discutir isso, criarmos esse fundo emergencial de manutenção de empregos, deputado Cláudio Abrantes. Todos nós, deputados aqui, andamos na cidade, conhecemos pessoas, e é ruim você ver uma pessoa, um empresário, fechando suas portas e a pessoa empregada sendo demitida porque as portas daquelas empresas estão sendo fechadas. Bem, além disso, nós encaminhamos também algumas propostas para socorrer o setor específico de bares e restaurantes. E aqui eu quero ler essas propostas, que inclusive já foi também noticiado, inclusive tem um apoio da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e também do Sindobar, essas propostas, que inclusive foram feitas por eles, e que a gente fez foi também dar um encaminhamento, que
nós encaminhamos ao governador Ibanez e ao secretário de Economia, e são elas. Primeiro, o parcelamento de todos os débitos de ICMS dos estabelecimentos do segmento em 60 vezes, a isenção de PVA para veículos registrados em nome das empresas do setor e um carro que esteja em nome do profissional autônomo, ou MEI, que atue no segmento. E aí Deputado Delmasso, para concluir, tá, deputado? 30 segundos, já vou concluir minha fala, presidente. Desculpa. Quero ressaltar que muitos garçons e maîtres são contratados por meio de MEI pelos restaurantes, certo? E a isenção das contas de água pela CAESB e que possa se construir um auxílio aos trabalhadores do setor, como garçons, cozinheiros e maîtres, no valor de R$1.000, sendo dividida em duas parcelas, de R$500 a primeira parcela e a segunda parcela de R$500. Bem, são medidas paliativas, deputado Yolanda, nosso presidente, mas eu acredito que são medidas que vão socorrer o setor, principalmente essas áreas que estão sendo atingidas diretamente na economia aqui no Distrito Federal. Manter empregos e manter a saúde, estas devem ser as nossas prioridades. Obrigado, presidente. Desculpe por me alongar.